Já parou para pensar por que você fica com medo? O que acontece na sua cabeça quando você fica com medo? Vou falar sobre isso hoje. Fala pessoal, Vitor Santos aqui, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e você está no meu canal, onde eu trago reflexões pessoais, a minha perspectiva das situações. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o medo, essa emoção aí que muitas pessoas demonizam, algumas falam que seria melhor viver sem medo, não ter medo de nada e que por isso, o medo seria o causador dos principais problemas. Eu vejo muito o pessoal nesses cursos de desenvolvimento pessoal ensinando como perder o medo. É o seu medo que te trava. Você deve agir mesmo com o medo. Quando você tem uma crise de ansiedade ou você vai falar em público, é o medo. E a gente tem que entender que existem diferentes situações. O medo, a teoria que eu estou utilizando, obviamente, é a teoria evolutiva, da psicologia evolucionista. O que ela fala pra gente? Nós temos as emoções base, as emoções primárias. Essas emoções, elas reagem em detrimento de estímulos com um programa de ações que vão causar alterações psicofisiológicas no nosso corpo para a gente poder lidar com esses estímulos. De maneira bem resumida, é isso que eu tenho aqui para dizer para vocês. Ou seja, das 7 emoções básicas que são universais, nós temos o medo. O medo, então, ele estaria correlacionado no nosso processo evolutivo. A gente sente medo porque os nossos ancestrais sentiam medo e isso fez a gente ficar vivo até hoje, evoluindo através das eras, através dos anos. Por quê, Vitor? Como assim? Imagina o seguinte, o ser humano vivia em sociedade, ele precisava se comunicar, mas não tinha ali uma linguagem complexa de compreensão, como uma língua, Se a gente voltar bem no nosso processo de antiguidade mesmo, até antes disso, não tinha uma língua complexa para se comunicar. Porém, tinha uma necessidade de comunicação, por isso que se ficava em grupo, conseguia caçar mais fácil e conseguia se proteger de forma mais fácil também. Imagina se um dos membros da tribo estivesse lá deitado, aí ele está lá e ele vê um predador vindo na direção deles, um felino gigante, um tigre dente de sabre. Não tinha como ele falar, ô pessoal, tem um felino ali. Então só dava para ele fazer o quê? Olhar para a ameaça e fazer uma expressão facial de medo. As outras pessoas da tribo iam ver a expressão dele e falar, meu Deus, o que aconteceu? Lascou. E aí o pessoal ia começar a sair correndo e entender que tinha alguma ameaça. Então a função das expressões faciais está intrinsecamente associada ao nosso processo evolutivo. Você está gostando desse conteúdo e gostaria de entender mais sobre como se comunicar com as pessoas, o que elas realmente sentem quando falam com você, ou até mesmo como entender quando alguém está tentando te enganar e te manipular, venha participar do nosso evento gratuito e online, O Fim da Mentira, onde eu, o perito facial, vou te explicar como é possível estudar as bases do comportamento desonesto por meio da linguagem não verbal. Para se inscrever é simples, é só clicar no link aqui na descrição, o primeiro link na descrição do vídeo, fazer a sua inscrição. O evento é online e gratuito, mas as inscrições são limitadas. Por isso, corre se inscrever. Te vejo lá. Dito isso, o medo não é descartável, ok? Não dá para você remover o medo da sua vida e viver normal. Você precisa do medo, da emoção medo, principalmente para a sua sobrevivência, em várias situações no dia a dia. É, por exemplo, por causa do medo que você freia o carro rapidão e não bate quando alguém te fecha. É por causa do medo que se você vê um animal correndo na sua direção, você vai fugir. Se você vê uma ameaça, você vai fugir, vai correr. Mas eu quero aqui explicar, deixar claro que o medo, ele também pode acontecer na ansiedade, mas a ansiedade, ela é um pouco mais complicado falar porque o medo, ele representa uma ameaça momentânea. Tá vindo um animal na minha direção. Medo. A ansiedade é uma ameaça que nunca chega, é uma ameaça futura. Ou seja, nunca vai ter fim essa ameaça. E isso é o medo projetado, a ansiedade. Projetado lá para frente, eu vou falar em público daqui a um mês numa apresentação no seminário. Medo, e eu vou ficar sob efeito do medo. Isso é ansiedade, de maneira bem resumida. O que a gente pode falar também, pessoal, é o seguinte, o medo. Uma das 3 respostas que a gente pode ter é chamada de Triple F ou FFF, Freeze, Fight or Flight. As respostas seriam Freeze, congelar, e aí então você vai entrar numa reação conhecida como luta ou fuga. Quando você está congelado, você acabou de ver um leão, uma coisa que quebra a sua expectativa. Você sai na rua e vê um leão solto, obviamente, na rua, andando. Freeze. A primeira reação sua vai ser um freeze. Porra é essa, velho? Você vai travar. Aí você vai entrar em fight or flight, luta ou fuga. Nesse momento, seu cérebro vai começar a mudar toda a programação de ações dele, para te preparar ou para lutar ou para sair correndo, tá certo? É isso que vai acontecer no seu organismo.
Você vai começar a secretar catecolaminas, cortisol, adrenalina na sua corrente sanguínea, que vai causar alterações como, por exemplo, enrijecimento muscular, deslocamento do fluxo sanguíneo para as pernas, né, para os músculos grandes das pernas, para você precisar vazar, né, precisar correr, você tem ali resposta muscular. As pupilas vão apresentar contrações, dilatações, suas expressões faciais, vai ter uma alteração de fluxo cardiorrespiratório, porque você precisa de mais sangue naquele momento, e tudo isso é o medo. E tudo isso ocorre ali em menos de 2 segundos e é o medo. Então você começa a entender que o medo não necessariamente é um cara, né? É uma entidade interna que quer te ferrar, que quer acabar com a tua apresentação em público, tua palestra, teu seminário, enfim. O medo ele é natural, então você não precisa demonizar essa emoção. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente pode entender sobre o medo também, principalmente o medo projetado na ansiedade, é que a fobia, ela é um medo, aspas, irreal, tá certo? Lembrando que aqui a gente está conversando sobre o assunto. Eu não sou psicólogo, muito menos autoridade na área. Eu estou falando com base nos meus estudos e com base nas referências que eu estou citando aqui no vídeo também, que estarão aqui na descrição do vídeo também. Mas a fobia, ela é um medo irreal. Se, por exemplo, eu vou falar em público, né? Dando um exemplo bem básico aqui da fobia social. Eu tô com medo de falar em público porque eu acho que eu vou morrer de alguma forma. É um medo irreal, ele é ilógico. Eu não vou morrer se eu falar em público de fato. Eu não vou ali, eu vou errar, vou gaguejar, vou travar e blá. Então é bom você começar a distinguir isso na cabeça. Entender que o medo, você não precisa se demonizar se você estiver com medo de uma situação, entender que é normal, mas diferenciar a parte que é a ansiedade, a parte que o medo é a reação natural, e tentar falar para você assim, tentar conscientizar a sua própria mente de que a fobia, e qualquer fobia, ela vai ser um medo irreal, um medo ilógico, que vai tentar provar para você que você precisa ficar naquela condição, você precisa ficar com medo de falar em público. Aí vai tentar provar por A mais B. Não, porque olha, da última vez você falou errado, você travou, você gaguejou. Ela vai tentar associar ali o estímulo a uma consequência extremamente pesada. Não é que você vai errar e você vai se dar mal, você vai errar e você vai morrer, vai perder o emprego, Enfim, as consequências sempre são as piores que a sua cabeça conseguir dar conta de imaginar. Mas é importante se conscientizar de que isso não é a sua resposta natural, tá? O medo, ele existe, é uma resposta natural, ele é válido e necessário para a sua sobrevivência. A ansiedade de um evento futuro, certo? A ansiedade, ela, ainda mais quando ela está numa condição de fobia, ela se enquadra como uma sensação, um medo ilógico de algo. Quando você se conscientiza e quanto mais você falar para sua cabeça que aquilo é um medo ilógico, que aquele medo não faz sentido, mais você vai estar distante, pelo menos um passinho a mais distante do estímulo. Porque se eu tenho reconhecimento, se eu tenho consciência, se eu sei como é que funciona o evento, eu já de certa forma não estou no olho do furacão, eu estou um pouquinho mais longe do furacão. Já não estou ali no miolo, tomando porrada, tá bom? Então, de maneira resumida, esse era o objetivo desse vídeo, contextualizar um pouquinho sobre o medo e diferenciar ele sobre a ansiedade, tá certo? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui nesse canal, curte e compartilha. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!